Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom a gente estar na presença do Senhor e reunidos como o corpo de Cristo. Como é bom sentir a graça de Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor nessa noite? Quantos já sentiram o frescor da presença do Pai aqui nos visitando nessa noite? Eu quero te convidar a colocar a mão sobre a sua mente. E juntamente comigo nós declaramos que toda mente é levada cativa ao poder da palavra de Deus. Nós declaramos agora que toda distração, que todo tipo de cansaço, enfado, sono, ele sai em nome de Jesus, para que possamos desfrutar da palavra de Deus nessa noite. Nós queremos declarar que somos levados cativos à presença e à palavra de Deus. E nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus de falar como quer, de dizer como quer, de agir como quer, porque aqui tudo é teu, Senhor, tudo é teu, tudo é teu. E nós nos rendemos à tua vontade, nós nos rendemos ao teu querer, nós nos rendemos totalmente a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir em Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler do 2, do 1 ao 15. Amém? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O amado diz sobre a amada: qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. A amada responde: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. A amada diz sobre o amado: esta é a voz do meu amado. Ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Eis que está de trás das paredes, olhando pela janela, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola se ouve sobre a terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas das penhas, nos ocultos das ladeiras, mostra-me a tua face. Faça-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Quem gosta de ler Cantares de Salomão? Quem gosta dessa linguagem poética? É tão bonito, não é? Se fosse nos dias de hoje, eu acho que seria tema de um doramas, porque é praticamente um romance bem avassalador, esse romance de Cantares de Salomão. Dizem que Salomão escreve esse romance durante a sua juventude. Eu creio que pode até ser que seja na sua juventude mesmo, por uma linguagem tão assim eufórica, tão... Sabe aquela coisa de juventude que a gente fala mesmo assim, sente com toda aquela força. Só que o Senhor trouxe ao meu coração hoje uma palavra sobre alguns aspectos desse romance, que quando nós encerramos na leitura, para-se na onde? Num jardim, num vinhedo. Não sei se dá para você perceber, mas
Ao redor nós temos algumas vides de um jardim, e bem no centro nós temos o quê? As raposinhas. E nós vamos adentrar nesses aspectos e estudar um pouquinho sobre isso, porque tem muito de Deus para ser revelado sobre nós. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem está desejoso em ouvir uma direção de Deus para esse tempo, para essa estação? Nós temos dentro desse contexto de Cantares a Sulamita, uma donzela, uma moça desejada. Nós temos um pastor, que é o amado dela. Nós temos o rei. Há uma disputa pela atenção da Sulamita. Há uma disputa por quem ganha o coração da amada. E se você ler o texto, você vai ver que essa linguagem, ela vai correndo e decorrendo, e a gente começa a imaginar e ver cada aspecto. Ora o amado fala, ora a Sulamita fala, ora ela fala para as filhas de Jerusalém sobre o seu amado. Olha, ela começa a tremer e dói de amor, de desejo de encontrá-lo. E está no meio de uma cena de busca pelo amado, e o amado buscando pela amada. A palavra vai dizer que em alguns momentos, como se fosse uma espreita, como se estivessem de longe, um vendo o outro, sabe, bem na janela, tentando ver a amada, e a amada tentando ver o amado de longe. Há um desejo, há um romance, há um amor do amado e a amada. E nós vamos entender pela palavra de Deus que há aspectos aqui em que fala sobre o amor de Deus para Jerusalém e o amor de Cristo para a igreja. Diga comigo: de Deus para Jerusalém e de Cristo para a igreja. Você consegue perceber esse amor? Você consegue perceber esses aspectos? Você consegue se ver dentro desse cenário e dessa cena? Pois bem, nós vamos ler a partir dos versículos de número 11, em que houve uma mudança de estação. Diga comigo: a estação mudou. Nós já estamos profetizando com a palavra de Deus que a estação mudou. Nós já estamos liberando através da palavra de Deus que a tua estação mudou. Quem abraça essa palavra nessa noite? Quem diz: essa palavra é para mim, a minha estação mudou. E quando muda a estação, cessam-se as chuvas, aquele tempo cinza vai embora, tem um pouco mais de sol. Tem aquele céu azulzinho aqui, nem aqui do Nordeste, que é diferenciado, eu vou te dizer. As flores começam a brotar no campo, os pássaros começam a cantar de um canto diferente. Todo o cenário, todo o ambiente é modificado, porque a estação mudou. Quem gosta de inverno pesado e frio aqui? Tu gosta? Mas quem gosta do verão delicioso, com aquele frescorzinho que nós só temos aqui em João Pessoa? Quem gosta? É maravilhoso quando a estação muda, porque os cenários ao redor também são modificados. É interessante quando a estação muda, porque até o perfume que você sente numa nova estação é diferente de uma estação de inverno. A gente sai mais para fora, a gente convive mais, porque a estação mudou. Só que acontece algo dentro desse romance lindo. Com a estação modificada também há uma oposição, uma ameaça que não tinha em outra estação. Porque agora um animal predador, um onívoro, um mamífero que come tanto frutos, sementes, raízes, folhas, que come também animais, roedores, ele começa a ser atraído por essa modificação que acontece no jardim.
Quem está entendendo essa palavra? A estação mudou e os desafios também são modificados e mudados. O que isso quer dizer, Samuel? Isso quer dizer que em cada estação você tem um desafio para enfrentar. Em cada estação você precisa estar atento, apercebido, porque existem ameaças novas em cada estação. Se na estação do inverno você tem uma condição e um cenário, agora nessa estação do verão e da primavera, porque começou a brotar as flores, você precisa tomar cuidado com outras coisas também. E está lá a Sunamita com o seu amado naquele cenário maravilhoso de romance, até que, diga comigo, até que no jardim aparecem as raposas e as raposinhas. Alguém aqui já plantou uva? Alguém aqui já plantou uva? Você precisa de um cuidado tão grande para fazer uma plantação de uva. Você precisa de um solo específico, você precisa de sol específico. Essa área precisa estar limpa porque ela precisa receber muito sol. Você precisa de tempos em tempos ir lá naqueles galhos e ramos da uva e aparar, podar, para que ela possa crescer forte e para que na estação certa ela possa brotar flores. Só que nós estamos no meio de uma estação nova da primavera, e nessa estação começa a se surgir a floração na vinha. Diga comigo, a floração vem antes da frutificação. Você vai me ajudar a falar de novo para eu não ficar tímido e com a bochecha vermelhinha. A floração vem antes da frutificação. Se nós temos a floração antes da frutificação, então nós entendemos que essa ameaça das raposas e das raposinhas podem interromper um ciclo de frutificação naquele jardim. Quem está entendendo essa palavra? Porque se eu interrompo as flores, não há o bago. As flores, elas vão se formar, e nós vamos ver junto isso, como se fossem flores verdinhas, que de lá nascem as uvas, os cachos de uva. Então, se eu interrompo a floração, eu paraliso a frutificação. Quem está entendendo essa palavra? Então, temos desafios na primavera também. Nós temos desafios em outras estações também. Não é porque a estação mudou que nós abaixamos a guarda. Mesmo que a estação seja modificada e mudada, nós continuamos atentos, porque a nossa vinha pode estar sob o olhar de raposas e raposinhas. Quem está entendendo essa palavra? Uma vinha, para dar bons frutos, ela depende de fatores como expor a vinha em uma área com muita luz solar, bem ventilada, controlar essa umidade do solo sem excesso de regar, adubação do solo com matéria orgânica, aparos necessários, tirando ramos velhos para que ramos novos floresçam. Tirando ramos velhos para que ramos novos floresçam. Tirando ramos velhos para que ramos novos floresçam. Eu não sei se você está entendendo tudo isso. Diga comigo, tirando ramos velhos para que ramos novos floresçam. Esse momento da floração, ela acontece 40 a 80 dias após a brotação. Num espaço de 1 a 2 semanas irá formar o que nós chamamos de bagos.
que são como se fossem flores verdes. Olha aqui do lado. E daquelas flores verdes, elas se transformarão nos cachos de uva. Então primeiro vem a floração e depois vem a... Primeiro vem a floração e depois vem a... Certo. Essas flores, elas são discretas. Elas não têm perfume. E o vento, ele se incumbe de fazer a polinização desses bagos. Então o vento sopra e leva elemento que fecunda os bagos, as flores que nascem os bagos, que depois vêm os frutos. O vento se encarrega de fazer a polinização. Há todo um cultivo, há todo um cuidado em cada etapa de um cultivo de vinho em um vinhal. Só que agora você tem uma outra ameaça. Diga comigo, raposa. Raposinha, ela sempre vem quando está tudo bonito. As raposas e as raposinhas, elas sempre aparecem. Quem está entendendo isso? Você já percebeu que na sua melhor estação sempre tem alguém que às vezes, como diz Ana Paula Valadão, usada pelo inimigo para te tirar do foco? Já percebeu isso? Parece que você está desfrutando alegria e corre um ladrão de alegria para roubar a tua alegria. O que é isso, Samuel? São as raposas e as raposinhas de olho na mudança de estação que começou na sua vinha. Essas raposas, elas não só tiram a beleza, elas tiram a fertilidade. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Então nós temos não só uma ameaça contra a beleza da vinha, nós temos uma ameaça contra a fertilidade da vinha. Porque se eu não remover as raposas e as raposinhas, a minha vinha é destruída. Quem está entendendo essa palavra? Diga para o teu irmão que está do teu lado, só para você não perder o costume. Não dá para ficar distraído, fala para ele. Se não agir logo, as raposas maiores e as raposinhas bonitinhas vão destruir toda a sua vinha. E é tão interessante porque o texto, ele dá uma palavra muito clara. E que palavra é essa? Apanhe as raposas e as... Porque é tão bonitinho, não é? Olha bem direito para mim, para essa foto aí. Não é bonitinho esse bichinho? Da família de cães. Não é tão bonitinho? Não parece um cãozinho? Só que esse cãozinho tão bonitinho, ele começa a comer aquelas florzinhas, aí começa daqui a pouco pegar os frutos, e daqui a pouco devastou toda a vinha. É bonitinho, é bonitinho. Às vezes por ser tão bonitinho a gente nem quer mexer. Às vezes por ser tão bonitinho a gente nem quer afastar. A gente se submete a manter a raposinha na vinha porque é tão bonitinha. Só que se você não afastar essa raposa da sua vinha, não existirá mais vinha. Pare de negociar com ameaças.
Pare de negociar com aquilo que está ameaçando o teu casamento, a tua família, os teus negócios, o teu ministério. Pare de negociar com raposinhas. Não dá para conviver com raposinhas no teu vinhal. Não dá para manter raposinhas no teu vinhal. Você precisa sair desse culto fé nessa noite e entender que para viver um ano de aliança não dá para negociar com raposas e nem raposinha. Os pecados maiores eu removo e tiro, mas aqueles pequenininhos eu continuo lá. Tá tão bonitinho, pega mais uma florzinha, tá tão bonitinho, come mais um pouquinho, deixa eu pegar uma aguinha para você, raposinha, porque eu vou te alimentar. Você é tão bonitinha e você anda para cá, raposinha correndo atrás de você. Você anda para lá, raposinha correndo atrás de você. E Deus me trouxe de uma maneira muito simples nessa noite, através dessa palavra, para liberar sobre você. Não dá para negociar com raposas e raposinhas, senão você vai pôr a perder toda a sua vinha. Mas Samuel, se eu continuar com um pouquinho dessa raposinha, eu já mandei embora as raposas grandes. Essa raposinha vai crescer. Essa raposinha vai ganhar uma força. Essa raposinha daqui a pouco vai corroer frutos que você trabalhou ardentemente para manter lá. Você trabalhou naquilo, você investiu naquilo, e de repente vem a raposa e nhau, come tudo, tira tudo, te faz perder tudo. Põe em destruição a tua vinha. Não basta você ter um lindo projeto para esse ano de 2026. Se você não cuidar da sua vinha, você pode colocar tudo a perder. Quem está entendendo essa palavra? Eu falei ai na hora que eu ouvi essa palavra. Porque Deus quer que eu veja e procure dentro do jardim que eu cultivo com Ele, se ainda existe alguma raposinha lá dentro. Mas se existe, Samuel, hoje é a noite de colocar para fora, expulsar desse jardim toda e qualquer raposa e raposinha. Ela é tão café com leite. Quem já viu essa expressão? Quem já viu essa expressão? É tão inofensivo. E eu gosto tanto de café com leite. E toda vez que eu ouvi essa expressão, eu falei, oxe, mas eu gosto tanto de café com leite. É tão café com leite, é tão inofensivo. Só que essa raposa e essa raposinha está corroendo uma vinha trabalhosa que Deus começou a fazer na sua vida. Essa raposa e essa raposinha está querendo destruir os projetos de Deus para a sua vida. Essa raposa e essa raposinha está querendo corroer o teu casamento, o teu relacionamento, as tuas alianças. Vira para essa pessoa linda do teu lado e fala assim para ela: filhotinhos também crescem. Diga para ela: filhotinhos também crescem. É sutil, é bonitinho. Olha o olhinho desse animalzinho. Olha essa patinha com esse detalhe preto. É bonitinho. Só que devasta. Só que acaba. Só que destrói. Com uma vinha que você está cultivando com tanto. Com tanta. Quem está entendendo? Vira para essa pessoa linda do teu lado e fala assim: cuidado com as permissões que liberam
devastações. Cuidado com as permissões que liberam devastações. Nesse ano de 2026, não negocie com raposas e raposinhas. Não permita, expulse de todas as áreas da sua vida, expulse. Quem está entendendo? Quem está entendendo essa palavra? Eu achei que eu ia chegar nesse culto hoje, eu ia sair rodando e soltando um aviãozinho. É muito simples e muito direta e muito reta essa palavra. Foi exatamente dessa forma que Deus falou para mim fazer. Direto, reto, sem perder tempo. Quem está entendendo? Cuidado com as permissões que liberam devastações. Se você não entrar nesse ano da aliança com o entendimento claro do que é aliança, se você não entrar nesse ano de aliança com o entendimento claro da sua aliança com Deus, se você ficar desapercebido achando que tudo é tão bonitinho, tudo é tão inofensivo, é muito fofinho. Talvez quando terminar esse ano de 2026, você fala: o que aconteceu com a minha vinha, que eu não prestei atenção com isso? Então por que dessa palavra? É para causar medo? Não. Essa é uma palavra direta e reta para você entender que é tempo de posicionamento. Quando a estação muda, as vitórias mudam, as bênçãos mudam, mas existem novas oposições para se superar e para vencer. Amém? Abaixa sua cabeça aí onde você está. Pai, nessa noite nós queremos, como igreja, nos arrepender. Nós queremos, como cristão, nos arrepender de todas as permissões, de todas as negociações, de princípios, de permissões que estão modificando o cenário do nosso jardim, que é autoridade nossa para cuidar. Senhor, faz-nos enxergar as raposas que têm andado, Senhor, atrás dessas parreiras de uvas que começaram a crescer. Envia agora, Senhor, luz e claridade, clareza e discernimento, para que possamos identificar, Senhor, e não sermos pegos de surpresa. Traz agora uma clareza, descortina agora, Senhor, toda treva, para que a tua luz deixe claro esse entendimento nesse ano de 2026. A estação mudou e nós queremos viver em plenitude, em completude, tudo que essa estação nos reserva. E nós te pedimos agora, Senhor, nos mostra, nos faz enxergar aonde estão essas raposas, aonde estão essas raposinhas, porque nós expulsamos a nossa casa, nós expulsamos da nossa família, nós expulsamos o nosso ministério, nós expulsamos os nossos relacionamentos, nós expulsamos os nossos negócios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu proíbo agora essa palavra lançada na mente, dizendo que isso é intencional, que isso é manipulação. Essa palavra é rema e ela está sendo liberada sobre lares aqui nessa noite. Quem crê toma posse, cuida da vinha. Quem não crê tem que depois ver o que acontece com a vinha.
zela daquilo que Deus te deu. Guarda aquilo que Deus te deu. Cerca essa vinha nessa noite. Guarda essa vinha nessa noite. Guarda essa aliança. Guarda esse casamento. Guarda esse relacionamento. Guarda esse ministério. Guarda, seca tudo. Seca tudo. Seca tudo. Ramanore baixere becandere barrabaxeira. Oh, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. É assim que nós queremos viver. Um relacionamento alinhado, alicerçado, fundamentado nele. Amém? Se uma coisa que você precisa guardar quando você sair desse culto é: não vou deixar nenhuma raposa e raposinha se aproximar da minha vinha. Vamos falar junto isso? Não vou deixar nenhuma raposa, nenhuma raposinha se aproximar da minha vinha. A minha vinha está secada e protegida pelo Senhor. Amém? Você pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus?